Minha saudação ao batonier, professor Raimundo Cândido Júnior, presidente da Seccional Mineira da OAB. Minha saudação cordial à doutora Helena Santos de la Mônica, digna vice-presidente da OAB. Meu agradecimento ao doutor Bernardo Ribeiro Câmara, que vem conduzindo com grande proveito este maiúsculo congresso de processo civil e de cunho interdisciplinar. Coube-me falar sobre os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, atento às alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Eu começo por salientar duas premissas. Uma, que pode ser extraída do artigo 141 do CPC, mediante o qual eu me refiro à conceituação de mérito. O mérito, para o legislador de 2015, se estabelece por ambas as partes. Ao dizer o artigo 141 que o juiz julgará o mérito nos limites propostos pelas partes. E notem, uma regra assim, genérica, não se confunde com o pedido reconvencional, que também é previsto. É claro que a reconvenção é uma ação, mas não é a única situação, nem é a situação genérica. O legislador quer se referir à contestação como sede de delimitação no que tange ao réu para o mérito da causa. Vê-se aproximadamente a mesma ideia no artigo 490, que também se refere ao mérito, aludindo aos pedidos das partes. É outra regra genérica, dando a entender que o réu também formula pedido e que não o faz apenas quando reconvenha, porque, do contrário, haveria uma regra inútil no Código, sendo bastante a que trate da reconvenção. Interpretação que deve ser rejeitada. A outra premissa, e esta interessará, por sua vez, aos limites subjetivos, eu extraio do artigo 115 do Código, que fixa a exigência da abertura ao contraditório, da integração ao contraditório, para que quem quer que seja possa sujeitar-se à coisa julgada. E essa regra do artigo 115, iremos analisá-la daqui a pouco, alude no inciso 1º à hipótese de nulidade e no inciso 2º à de ineficácia, como consequência da não integração do contraditório relativamente a algum sujeito, quanto a quem se cogite discutir a extensão da coisa julgada. Bem, vamos começar então falando dos limites objetivos da coisa julgada. A limitação objetiva da coisa julgada está disciplinada no artigo 503, principalmente em seus parágrafos 1º e 2º. O artigo 503
diz no seu caput que a sentença de mérito, transitada em julgado naturalmente, faz coisa julgada nos limites, tem força de lei, nos limites da questão principal, decidida no dispositivo, e eu me refiro ao dispositivo, lembrando o inciso 3º do artigo 489, indicativo de que no dispositivo deva o juiz versar o exame das questões principais. Mas é importante que se ressalte que o parágrafo 3º do artigo 489 determina a interpretação da sentença pela conjugação de todos os seus elementos, o que significa que, se porventura o juiz, inadvertidamente, deixar de transpor para o dispositivo algo que decidiu de mérito, evidentemente que não haverá nulidade processual. A sentença não se ressentirá de vício. Mas não apenas a questão principal faz coisa julgada. O parágrafo 1º equipara à questão principal a questão prejudicial, decidida expressamente no processo, também devendo constar do dispositivo sentencial, com a exigência de observância dos 4 requisitos, os 3 alinhados nos incisos do parágrafo 1º e o requisito a que se refere o parágrafo 2º do artigo 503, que são eles a competência de mérito, a competência absoluta para decidir a questão, a inexistência de restrições procedimentais ou de cognição, a observância do contraditório prévio e efetivo e quase que uma reiteração do significado de questão prejudicial, a verificação de realmente se tratar de questão prejudicial, ou seja, da qual dependa o julgamento da questão principal. Não posso deixar de mencionar o artigo 1054, que se encontra nas disposições finais e transitórias. No artigo 1054, o legislador aboliu, salvo para os processos iniciados na vigência do Código revogado, a ação declaratória incidente. Esse mesmo artigo 1054 faz remissão aos artigos 5º, 325 e 470 do CPC de 73, velhos conhecidos de todos, que estabeleciam a declaratória incidente positiva pelo autor após a contestação e a declaratória incidente negativa pelo réu como opção em busca da coisa julgada quanto à relação prejudicial. Se estiveram atentos, viram que eu falei até aqui em questão prejudicial e agora falei em relação prejudicial. Isto é relevante. O Código de 2015 deixou claro aquilo que era esboçado entre os doutrinadores e não era claro no texto legal, que a prejudicialidade não exige outra relação jurídica material. Pode a questão prejudicial referir-se à mesma relação jurídica material. E, por isso, o gênero é a questão prejudicial. Será uma questão prejudicial a relação jurídica prejudicial, caso da relação de paternidade relativamente à relação alimentícia, à pretensão alimentícia, ou à pretensão sucessória. Aí nós temos uma relação principal, na verdade, prejudicada, mas assim chamada, e uma relação prejudicial.
Mas o legislador de 2015, e nesse ponto, curioso que resgata noções clássicas, indo ao direito romano da era dos pretores, edifica as exceções substanciais em questões prejudiciais. São elas questões prejudiciais inerentes à própria relação jurídica discutida no feito. Os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, quanto aos quais se distinguem as objeções, que são as matérias cognoscíveis ex officio, como é o caso da decadência, da nulidade absoluta de direito material, a partir do Código de 2002, a simulação, que passou à figura de nulidade, e, de outro lado, as exceções substanciais, que dependem da provocação do réu, porque constituem direito do réu e às quais não é dada a cognição ex officio. É o caso do pagamento, da novação, da compensação, das impugnações dos atos jurídicos pelos vícios de consentimento, a exemplo do erro, do dolo, da coação, da fraude, da lesão, do estado de perigo. E não se pode esquecer da prescrição, apesar de uma regra que alude em situação que gera dúvida à cognição de ofício da prescrição, mas tendo de haver abertura ao contraditório para que ocorra a manifestação de ambas as partes, o que devolve a questão à tradição. Nada mais é do que aquele binômio clássico da actio e da exceptio. No Código de 39, não havia ação declaratória incidente. Ela foi criada por inspiração dos códigos europeus, principalmente o italiano. E absorvida a redação do artigo 34 do CPC italiano. Eu me lembro da época em que foi instituída entre nós a ação declaratória incidente, e realmente de modo claro, porque havendo pedido, é claro que o juiz teria de versá-lo e desta maneira não haveria dúvida quanto à produção da coisa julgada. Mas, mesmo no processo italiano, a doutrina dissentia de uma orientação que veio do magistério de Chiovenda, da necessidade da ação declaratória incidental. E o Código de 39 não a previa, como combatendo a inovação que surgiria no Código de 73, se pronunciavam autores como Galeno Lacerda, no sentido da desnecessidade do pedido, bastando a exceção, bastando a contestação como formulação de pedido acerca do reconhecimento da exceção substancial, isto é, do fato jurídico impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, por vezes, casos das exceções substanciais e não das objeções, fato constitutivo de direito do réu. É isto que o legislador alinha no artigo 141,
quando diz que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. O mérito se conjuga em duas metades, a ação e a exceção. Há aí mesmo um fenômeno de bilateralidade da ação. Não é apenas o autor que propõe a ação. O réu, quando excepciona, e estou deixando inteiramente de lado a já abolida terminologia de exceção, utilizada no Código de 73 para incompetência relativa, impedimento e suspeição. Notem que o Código de 2015 volta à pura terminologia jus-romanista. O legislador reconhece o caráter de prejudicial e, portanto, de bastante em si para definir o litígio, para solucionar a controvérsia. A regra do artigo 503 estabelece, portanto, o relevo do vocábulo questão. É um instituto agora sabiamente explorado pelo Código de 2015. Há as questões prejudiciais, que são bastantes, mesmo que não incorporadas a uma relação outra prejudicial, e outras questões também passam a coisa julgada no âmbito das questões principais e no âmbito das questões prejudiciais, que são os fatos jurídicos. Mas isto mediante a articulação com o sistema de vinculação jurisprudencial. Notem que o artigo 927, parágrafo 1º, manda observar, no tocante à aplicação de precedentes jurisprudenciais, o mesmo critério de formação da coisa julgada dos artigos 10 e 489. O artigo 489 trata da fundamentação da sentença, que tem de ser estruturada, e se deve dar destaque ao inciso 4º do parágrafo 1º desse artigo 489, que exige o exaurimento dos argumentos hábeis a infirmar a solução adotada. Eis aí, portanto, a projeção do fato jurídico na limitação objetiva da coisa julgada, passando a questão decidida a ser respeitada em outro processo entre nós, não como no sistema de common law, por simples invocação, mas mediante o incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo, criado para as questões de direito. E aí se alcança a uniformidade de tratamento da questão. Vejam, portanto, a riqueza trazida pelo Código de 2015 aos limites objetivos da coisa julgada. E eu costumo falar, quando me refiro à questão prejudicial, de prejudicialidade de causa. A palavra causa não a utilizo nesta passagem, na minha obra sobre a coisa julgada, publicada em 2ª edição, neste ano de 2020, ao sentido de processo, de feito, de demanda. Causa no sentido de causalidade jurídica. Existe a causa petende, a causa de pedir, da ação, e a causa excipiende, que é o fundamento da exceção. Existirá a prejudicialidade de causa quando a causa da exceção, a causa excipiende, excluir por acolhida a causa petende. Uma
prejudicialidade de causa. A exceção exclui a ação. Sempre foi assim, desde Roma, desde as Institutas de Gaio, para quem quiser verificar a raiz do surgimento da exceção substancial. E há um ensaio de Liebman, escrito na década de 60, em que ele vai além da sua exposição tradicional acerca da coisa julgada e costuma esse ensaio ser esquecido. Ele trata das relações entre a ação e a exceção. E diz que se a ação é acolhida, a exceção é repelida. Se a exceção é acolhida, a ação é repelida. Eis aí, ainda fiel a Liebman, o legislador brasileiro definindo os limites objetivos da coisa julgada. Muito bem, quero agora falar sobre os limites subjetivos da coisa julgada. Estão eles apontados no artigo 506, que diz que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Vamos comentar um pouco sobre este artigo. As partes entre as quais é dada, este entre as quais é dada, é transcrição do artigo 2909 do Código Civil Italiano. É a mesma ideia de integração ao contraditório, que se vê naquela premissa que invoquei do artigo 115. Vamos, então, falar um pouco do artigo 115 em profundidade. Como disse, o artigo 115 tem 2 incisos. Depois de dizer da integração ao contraditório, que até nos permite dizer, apesar de se apresentar a coisa julgada como autoridade, como qualidade e não como efeito, que ela não deixa de ser um efeito do contraditório, não da sentença. Efeito da sentença é outra coisa. A sentença tem eficácia declaratória, condenatória, constitutiva, para alguns também a mandamental e a executiva. Mas a sentença é efeito de algo no processo, e esse algo é o contraditório, o que está muito claro no artigo 115. Se não respeitado o contraditório, não pode haver coisa julgada. Não poderia a parte ser colhida sem a possibilidade de exercer a sua pretensão ou contrapretensão em contraditório. De início, alargando um pouco esse parênteses que eu abri, à medida em que me aprofundo sobre o artigo 115, eu gostaria de lembrar que o artigo 503 alinha entre os requisitos da coisa julgada o contraditório prévio e efetivo. E aí devo dizer, prévio, não necessariamente a sentença, prévio à coisa julgada, não se exclui o contraditório, eventualmente em grau de recurso, como vou mostrar mais ao final da exposição. Também não se exclui a tutela provisória. Pelo contrário, o artigo 9º, em seu parágrafo único, afasta o contraditório prévio na hipótese de tutela de urgência. Afasta, pelo menos, do ponto de vista de autorizar a superação do contraditório prévio pela necessidade íncita à tutela jurisdicional. Muito bem. Falávamos, então, do artigo 115, que se refere ao litisconsórcio, dizendo que é imprescindível a participação de todos que devam integrar o processo como litisconsortes
para que a sentença produza coisa julgada relativamente a eles. Agora, diz o artigo 115 da unitariedade. O caput trata claramente do litisconsórcio necessário unitário. O inciso 1º faz a distinção quanto ao litisconsórcio simples, isto é, o não unitário, mesmo que necessário, porque ele diz o inciso 1º diz da nulidade relativamente a quem não for citado no litisconsórcio necessário. Isto é regra clássica que figurou no artigo 47 do Código Revogado. O inciso 2º diz que, nos outros casos, a sentença será ineficaz relativamente a quem não foi integrado ao contraditório, seria dizer a quem não foi citado, ou a quem não participou como autor, quando o direito inscindível pertença a mais de um titular. O que é que nós temos? Uma análise da unitariedade. É claro que, tratando-se de litisconsórcio unitário, a sentença tem de ser a mesma. Não estou me referindo à hipótese de circunstancialmente ser idêntica, que isso pode ocorrer até no litisconsórcio não unitário. O que se quer dizer é que no litisconsórcio unitário, obrigatoriamente, pela natureza da relação jurídica ou por disposição de lei, a sentença tenha que ser a mesma para todos os litisconsortes. Agora, conhece-se a figura do litisconsórcio facultativo unitário. O inciso 2º do artigo 115 trata da ineficácia. Ora, não se poderia jamais admitir-se uma sentença eficaz quanto a um dos litisconsortes e ineficaz quanto a outro dos litisconsortes em se tratando de litisconsórcio unitário. Ou a sentença vale para todos ou não vale para nenhum deles. Então, a interpretação do artigo 115 não pode ser no sentido de negar a existência do litisconsórcio facultativo unitário. E esta premissa da existência de litisconsórcios facultativos unitários rege o raciocínio concernente à ampliação subjetiva da coisa julgada. Voltemos ao artigo 506, que diz que a sentença faz coisa julgada às partes. Ora, a coisa julgada pode ser pró ou contra. Quem é parte pode perder a ação. Então, não está dito no artigo 506 que a sentença não possa prejudicar a parte. A sentença não pode prejudicar a terceiro. Faz-se uma leitura imediata, ela pode beneficiar terceiro. Mas não é só isso que quer dizer a regra do artigo 506. É preciso que se aprofunde o exame do conceito de parte. Parte em direito processual é conceito muito mais amplo do que parte no direito material. Seria o mesmo dizer que terceiro não é sempre quem está fora dos autos. Há sujeitos fora dos autos que são parte. Começo por um exemplo conhecidíssimo de todos, o da alienação da coisa ou direito litigioso. Todo mundo sabe que o adquirente da coisa litigiosa pode requerer a sua sucessão ao alienante. E nunca tive notícia de que o adversário do alienante aceitasse
a sucessão processual, que o Código Revogado chamava de substituição de parte. A correção foi muito feliz para evitar a confusão com a substituição processual. E a substituição processual existe aí. Ela está na figura do alienante, que continua formalmente como parte, por direito alheio. O alienante está na posição de que cuida o parágrafo único do artigo 18. Ele é o substituto processual do adquirente. O adquirente da coisa litigiosa é o substituído processual. É claro que está sujeito à coisa julgada, o substituído processual. Discute a doutrina a condição jurídica do adquirente da coisa litigiosa, que espécie de direito ele tem, se seria uma expectativa de direito. Se quiserem ilustração sobre essa matéria, há o clássico do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, recentemente falecido, que se intitula Alienação da Coisa Litigiosa. Muito bem. O alienante fica nos autos. Seja ele autor ou réu na causa, pouco importa. O alienante da coisa ou do direito litigioso é substituto processual. A sentença proferida a seu favor ou em seu desfavor é a mesma para o adquirente, porque o direito é aquele. O adquirente, mesmo fora dos autos, é parte, está sujeito à coisa julgada. O que temos aí é a ampliação da coisa julgada ao substituído processual. Ele pode intervir, não sendo admitida a sucessão de parte, como assistente litisconsorcial. E isto se vê exatamente na conjugação do parágrafo único do artigo 18 com o artigo 996 e seu parágrafo único. Ora, esta situação que eu busquei, a unitariedade regida pelo artigo 115, é encontradiça em diversos outros exemplos. Os casos de sucessão a título universal ou a título singular, de cessão do direito, de cotitularidade, situações de coordenação entre os cotitulares. E é sempre de se lembrar um exemplo dos mais discutidos, sobretudo em doutrina, além do qual eu falarei de outro que ainda me parece mais complexo. Vamos começar com o menos complexo, dentre dois casos complexos. A ação do sócio de sociedade por ações, do acionista de companhia aberta, de companhia de capital aberto. Anulatória da deliberação assemblear ao fundamento de violação da lei ou do estatuto. Essa ação pode ser proposta por qualquer acionista. Irrelevante o número de ações ou o capital que haja subscrito, qualquer acionista pode mover esta ação. Ele é substituto processual de qualquer outro acionista que tenha idêntica pretensão. Haverá aí uma figura de litisconsórcio facultativo, ativo, unitário. É claro que a anulação da deliberação assemblear, aumento de capital, incorporação de reserva, feita com violação de lei ou do estatuto, ou qualquer outra, essa sentença só pode ser a mesma
para todos os acionistas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, e não se pode cogitar de um litisconsórcio necessário, que seria citar todos esses acionistas. Houve quem sugerisse, o professor Araújo Sintra, a citação por edital, mas ainda assim surgiria a dúvida. E boa parte da doutrina reclama a insuficiência da defesa. O que ocorre é que presume-se que o sócio acompanhe a vida da sociedade. Se algum outro sócio interesse a manutenção da deliberação assemblear, que propõe a sua ação gerando a reunião dos processos por conexão, antes que julgada a causa anterior, ou que intervenha no curso do processo, até mesmo em grau de recurso. O artigo 996 e seu parágrafo único cuidam do recurso de terceiro prejudicado. Notem, o artigo 506 diz que a sentença não prejudica terceiro. Mas o terceiro prejudicado, na verdade, pode ser prejudicado por interesse subordinado. E pode não ser terceiro, ser parte, estar sendo prejudicado pelo mesmo direito. Eu vejo aí, no exemplo citado, o que chamo de prejudicialidade de efeito, porque ganha a prioridade o sócio que vá a juízo, porque ele invoca uma regra legal cuja incidência exclui a de outra regra legal que, porventura, sustentasse a deliberação assemblear. E não pensem que os demais sócios de interesse contrário tenham o seu direito violado, que o contraditório não seja prévio e efetivo para os fins do artigo 503, que não trata apenas de limitação objetiva. A sociedade é substituta processual dos acionistas que desejem a permanência da deliberação assemblear. Estes que poderiam manejar o recurso de terceiro prejudicado. E o parágrafo único do artigo 996 oferece a legitimação para recorrer na qualidade de assistentes litisconsociais ou substitutos processuais. Eles seriam assistentes litisconsociais da sociedade, em grau de recurso, porque com interesse contraposto ao adversário da sociedade, que é o autor da ação anulatória, o sócio de interesse contrário. E seriam substitutos processuais, não da sociedade, ninguém substitui processualmente a sociedade, substitutos processuais dos demais sócios de igual interesse pela permanência da deliberação assemblear. Há muita controvérsia sobre essa matéria. Eu me inspiro na excelente obra do professor José Carlos Barbosa Moreira, o Litisconsórcio Unitário, em que o grande autor faz alusão à suspensão de incidência da regra legal para a solução uniforme em favor do litisconsorte unitário atuante e em desfavor dos potenciais litisconsortes, isto é, dos não atuantes. Temos, portanto, uma necessidade de salientar que o Código estruturou a solução deste modo. O Código tomou posição na controvérsia doutrinária ao atribuir a qualidade de assistente litisconsorcial ao litisconsorte facultativo unitário. E digo isto porque é sabido e ressabido
que o assistente litisconsorcial está sujeito à coisa julgada. Ele é equiparado à parte, diversamente do que se passa com o assistente simples, isto é, aquele que nada deduz de seu. O assistente simples é parte apenas no sentido processual. O outro exemplo, o mais complexo, é o da ação anulatória de questão de concurso público. Vejam a riqueza de desdobramentos a que leva uma tal demanda. De um lado, quem inicialmente acertou, entendendo-se que a resposta deveria ser outra e que por isso a questão fosse anulada, teve um direito violado, perdendo, talvez, posição na classificação. De outro lado, quem conseguiu provar que a solução apresentada no gabarito, no espelho de prova, era equivocado, também exerce um direito. Sem embargo, da complexidade dos interesses conflitantes, não há dúvida de que estamos diante de mais uma questão, mais um litígio de presença da unitariedade. Porque ou a questão tem uma resposta ou tem outra resposta, não podendo ter duas. É preciso que o tratamento seja uniforme para todos os candidatos. Seja qual for a justificativa que se engendre, e eu reconheço que não é fácil, o fato é que a solução há de ser a mesma para todos e haverá aí a prejudicialidade de efeito. Aqui me refiro quanto aos limites subjetivos, quanto à ampliação dos limites subjetivos na minha obra sobre a coisa julgada. É relevante, portanto, o conceito de parte, o conceito processual de parte, para a interpretação do sistema da coisa julgada no Código de 2015. E gostaria, à maneira de um acréscimo, de lembrar que também se pode falar de prejudicialidade entre processos, porque é sabido que boa parte da doutrina, vários dos autores de São Paulo, entre eles o professor Cruz e Tucci, falam na possibilidade de uma ação posterior, isto é, a reprodução do pensamento de Liebman, na sua obra, de invulgar valor, embora escrita em 1935, a eficácia e autoridade da sentença. O sócio dissidente, naquele exemplo que falei, da anulatória de deliberação assemblear, poderia propor ação posteriormente para boa parte da doutrina e não estaria sujeito à coisa julgada. Entendo que esta solução doutrinária precisaria ser sustentada agora com outra argumentação, diante do Código de 2015. A meu ver, o Código de 2015 não dá abrigo a esta solução doutrinária. Existe a prejudicialidade de processos. A solução contida em uma causa, solução de mérito transitada em julgado, na unitariedade, evidentemente não pode ser posta em crise, porque o sistema da prejudicialidade, alinhado no artigo 503, não foi apenas para a atuação intraprocessual. A coisa julgada se projeta para fora do processo. E se a coisa julgada atinge a questão prejudicial,
evidentemente, põe essa questão prejudicial em condições de ser respeitada em qualquer outro processo. Apenas, eu diria, se tratar de um simples fato jurídico, haverá necessidade do sistema de vinculação jurisprudencial. Mas, fora isto, não, porque a coisa julgada versa o mérito. E o mérito, como já dissemos, vem a ser o proposto, aquilo que é proposto pelas partes. E quando digo partes, evidentemente, voltando as atenções para os limites subjetivos, aponto como pessoas titulares do direito, estejam ou não nos autos, mas pela dimensão legal, legitimadas conforme o resultado sentencial. Este é um dos conceitos de parte em processo civil, o mais avançado, talvez, que começou a ser trabalhado por Hélio Fazzolari, e entre nós, para fazer justiça a um professor mineiro, o saudoso professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Parte a cada um dos legitimados conforme o resultado de mérito. E pode mesmo ser identificada, afinal, não apenas ao início. Temos um excelente código com um ótimo sistema. E isto, quanto à coisa julgada, querendo me parecer ter resolvido problemas atávicos de doutrina e de jurisprudência. Eu gostaria, agora, como resumo, como síntese do que tanto falei, de dizer quais os limites da coisa julgada. Deixei de lado os limites temporais, porque, quanto a eles, não houve alteração de um código para o outro. Os limites objetivos. Indico a regra do artigo 503 e seus parágrafos. Os limites subjetivos estão na questão principal e na questão prejudicial. Temos aí, portanto, a postulação do autor e a postulação do réu mediante a defesa de mérito indireta. É simples recordar a defesa de mérito direta versus fatos narrados pelo autor para negá-los em si mesmos ou nas suas consequências. A defesa de mérito indireta se baseia em fato outro, não alegado pelo autor, fato constitutivo do chamado contradireito do réu, o fato constitutivo da exceção substancial. Eis, portanto, a questão prejudicial, que pode advir de outra relação jurídica, mas pode pertencer à mesma relação jurídica. E o legislador baniu a ação declaratória incidente, não a autônoma, mas a ação declaratória no prazo de resposta do réu. Aliás, a resposta do réu está quase toda na contestação, inclusive a própria reconvenção. Aí temos, portanto, os limites objetivos da coisa julgada no Código de 2015. E se eu quisesse utilizar a tradição, diria com duas palavras, a actio e a exceptio. E os limites subjetivos da coisa julgada, enucleados no conceito de parte do artigo 506. A coisa julgada atinge as partes,
e, com elas, com este conceito de partes, atinge o sucessor a título universal ou a título singular, e aí, naturalmente, entraria o cessionário, o adquirente da coisa litigiosa, o co-titular do direito, o substituído processual, relativamente ao substituto, o substituto também figura sob a coisa julgada, dizendo respeito à mesma relação jurídica material. Não estou falando de representante, mas temos na substituição processual esta possibilidade de convivência com o litisconsórcio facultativo unitário. O fenômeno da unitariedade justifica e explica a limitação objetiva da coisa julgada, de modo que possam ser atingidos alguns supostos terceiros. O conceito de terceiro é equívoco. Ao intervir, o terceiro se equipara à parte. Então, não se pode fazer uma leitura apenas vocabular do artigo 506. E agora volto a dizer que o legislador resgatou a expressão de Liebman ao dizer que a coisa julgada é autoridade, é a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade. Quanto a que e quanto a quem, que é o que estamos explicando. Quanto a que, limites objetivos, quanto a quem, limites subjetivos. O que e o quem, ambos definidos pelo contraditório. Mas o contraditório, não sendo manejado exclusivamente por quem esteja nos autos, e esta não pode ser uma visão completa. Há sujeitos extra-autos a quem se refere a coisa julgada por estarem substituídos, atuando o substituto processual. A correlação entre o litisconsórcio facultativo unitário e o substituto processual é apontada por vários doutrinadores, como o professor Cândido Rangel Dinamarco, e será cada vez mais disseminada nas obras doutrinárias. Eu agradeço a oportunidade de proferir palavras num congresso de tamanho vulto, esperando ter contribuído para a interpretação do nosso código, que, acredito muito, nos trará de bons resultados em sua aplicação. Muitíssimo obrigado.